Nossas Bíblias, este maravilhoso livro, em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Aliás, Gálatas 2,14. Me perdoe. Aleluia, Jesus. Todos acharam? O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Quando, porém, vi, glória, aleluia, Jesus. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a... Pode obrigar o ímpio a viver como crente. Se você é crente e vive como ímpio, como pode querer obrigar o ímpio a viver como crente? Às vezes eu analiso, por que que às vezes quando nós somos instruídos a convidar pessoas para participar de algum, vou chamar de evento ou ação na igreja, poucas pessoas trazem alguém para participar? Não seria porque você vive igual ao ímpio e não tem como você convidar? Mas por que é que Paulo chegou a essa exortação a Pedro? Paulo se converte, Paulo não volta para Jerusalém, Paulo vai para a Arábia pregar o evangelho aos gentios. E num dado momento, ele volta, depois de 14 anos, a Jerusalém. Ele passa 15 dias com Pedro e Lucas e não vê mais nenhum outro apóstolo a não ser eles dois. E um certo momento, quando Pedro vem visitar Paulo em Antioquia, Pedro está lá andando com gentios, conversando, comendo com gentios. Mas quando Pedro viu Tiago chegar, os da circuncisão, no caso os crentes, ele logo se afastou. Ele logo se afastou dos gentios. Logo tomou uma postura que não estava sendo aquela que ele estava tendo enquanto Tiago tinha chegado. Não tinha chegado ainda.
e tudo a ver com a palavra que foi ministrada de manhã, cujo tema foi a mesma língua que edifica também pode matar. Paulo não contou conversa e resistiu a Pedro na cara, face a face, diante de todos. Porque às vezes a pessoa fica com medo de exortar o irmão, uma vez que a Bíblia nos ensina a exortar. A ver o irmão no erro e exortar. E veja quem era esse Pedro, a coluna principal da igreja. Hebreus, capítulo 12, a partir do 6. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Pode passar. Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Já que você tem um líder espiritual, que você reconhece como líder, e ele não pode lhe exortar. Quando vê você no erro, você está se autodeclarando um bastardo. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Pode passar. O 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu estou entendendo a partir desse texto que Deus está lhe corrigindo, está me corrigindo, usando até os seus líderes espirituais, o qual você não deve ser pesado, que está também em Hebreus 13, se eu não me engano, versículo 17, para que você adentre os portais eternos, para que você participe da glória, para que você herde a vida eterna. É para isso que nós somos exortados como estamos no erro. Provérbios, capítulo 3, a partir do 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Tudinho que foi ministrado de manhã. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Próximo. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Rebeca, coloque, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado
um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele estava esperando alguma moeda, alguma coisa, e os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: olhe o valor que o ouro tem e que a prata tem diante do Senhor. Eu nem prata, não possuo nem prata nem ouro. A sabedoria vale mais. Mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, que vale mais do que prata e do que ouro, o Nazareno, levante e ande. Ele podia ter uma caçamba de ouro, não ia resolver o problema. Ele podia ter um container de prata, não ia resolver o problema. Mas o nome de Jesus Cristo, esse resolveu o problema. E ainda tem mais. Isso pela fé e pela obra, o próximo. E pegando na mão, porque ele liberou a palavra pela fé, mas ainda tinha a obra. E pegando na mão direita do homem, porque até então a palavra liberada, nada tinha acontecido. Mas quando ele pegou na mão do homem, na mão direita do homem, a mão da força, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, como é que eu posso ser um exemplo se eu não vivo como um cristão? Porque eu defendo essa tese, essa verdade. Crente, até o diabo é. Quando você vai pesquisar sobre ser crente, crente é aquele que crê em qualquer coisa. Crente é aquele que crê em qualquer coisa. É por isso que quando se refere a crente, nunca se fala crente puro, fala crente em Jesus. O adepto de religião de matriz africana, ele é crente. O espírita, ele é crente. Você quer ver que ele é crente? Tiago capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Eu acho que faz até um certo sarcasmo. Faz muito bem, por isso que a exclamação está ali. Até quem? Faz o quê? Eu posso dizer aqui, diante disso, que Satanás é crente. Eu posso confirmar. É por isso que não tem tema, porque eu ia correr tudo. Eu posso confirmar essa palavra em Mateus 4 ou em Lucas 4. Mateus 4. Eu vou provar para você que ele é crente. Aleluia. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? D minúsculo. É o lugar, é do jeito que ele deve ser escrito. Mas antes disso, o que foi que tinha acontecido com Jesus? Jesus tinha sido batizado.
o Espírito de Deus havia descido sobre ele em forma de uma pomba. O que acontece aqui? A voz do Senhor ecoou para que todos ouvissem: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E logo depois disso, Jesus foi levado por quem? Aonde? Para acontecer o quê? Por quem? Está vendo porque o cuidado... Eu vou chegar lá, não esqueci de provar não, viu? Está vendo porque o cuidado do novo convertido, da gente chegar junto e estar ali com ele, agarrado, da gente estar ali visitando, chegando junto, lançando uma palavra, porque se o Espírito do Senhor o levou ao deserto para ser tentado, imagine nós. Verso 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Jesus humano, 100% homem. Verso 3: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Verso 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de quê? Mas de todo o quê? Que procede da onde? O problema é que eu leio, às vezes eu leio muito, mas eu não pratico. Era o problema dos fariseus, mas não vamos entrar nessa agora. Verso 5: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e fez o quê? Verso 6: e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Olha ele aí, entendendo de Bíblia. Olha o crente. Aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma. Aí Jesus vai lá. Jesus respondeu: ó, Satanás, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Isso quer me dizer que quando você for tentado, porque nós vamos ser tentados a todo o momento, lá em Romanos capítulo 8, versículo 36, vai dizer que nós somos lançados como ovelhas no matadouro todos os dias. Isso quer dizer que se você não conhecer a palavra, Satanás vai lhe tentar e você não vai ter alicerce para suportar a provação. Então, por que é que a minha Bíblia, a minha eu leio. Por que é que a Bíblia fica na estante lá aberta no Salmo 91 o dia todo? Por que é que não lê? Por causa da preguiça. Eu leio a Bíblia todo dia. Não tem um dia, eu tenho 3 anos aqui, leio todo dia. E é uma luta para a gente aprender. Imagine quem deixa lá na estante. Não é brincadeira. Há uma guerra, foi como a apóstola estava falando de manhã. Eu perco tanto tempo assistindo televisão, tanto tempo assistindo série. Isso aqui é o que mesmo? Duas, 3, 4, 5 horas eu fico inchado, preto na frente da televisão. Mas eu não consigo ler uma página da Bíblia na semana. E ainda tem a cara de pau, de concreto, de cimento, de dizer que não teve tempo. Meus dias estão muito corridos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Porque é
que eu leio a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por quem? E olhe, ela é. Mas você, quando deixa lá no canto, você está dizendo que ela é o quê? Inútil. Se eu estiver falando alguma mentira, por favor, me repreenda. Útil para o quê? Para o que mais? Eu estou entendendo que isso aqui é para repreender o inimigo. Então, se eu não tenho acesso, eu não tenho como repreender. Para a correção, se eu estiver no erro, se eu leio a palavra, eu não preciso nem que ninguém me diga que eu estou caminhando no caminho errado. Porque ela vai cortar. Ela vai cortar, ela vai me trazer para o caminho. E para a educação, aonde? E o 17, a fim de que o servo em hebraico, Elohim, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Para toda boa obra. Mas voltando ao assunto, Gálatas 2,14, aleluia. Eu vou entender que quando você vê um irmão e você no erro e você não corrige, você não está praticando a palavra. É difícil? É. E se por acaso, se por acaso, eu não o faço, se por acaso eu não entrego o que Deus está mandando entregar, se por acaso o Senhor colocou uma palavra no meu coração, no seu coração, e você não entrega essa palavra que o Senhor colocou no seu e no meu coração, eu posso ser chamado de servo de Cristo? Posso ou não posso? Mas por que é que você disse que não pode? Porque tudo que eu falar, eu preciso ter uma base. E é nessa base que eu vou te mostrar por que é. Gálatas capítulo 1, eu vou ler a partir do 6, do versículo 6, 1:6. Aleluia. Vou botar aqui que é mais fácil para a gente compreender. Paulo vai chegar na Galácia e vai dizer assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo, o Messias, o ungido, para outro evangelho, pode passar, o qual, na verdade, não é outro. O Senhor Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e fora dele não há. Porém, há alguns que estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Pode passar? Hoje não acontece isso não, foi só naquele tempo. Mas ainda que nós, Paulo está falando, ainda que nós
ele deve estar com Barnabé, com Tito. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja... O que é que quer dizer anátema? E ele vai repetir mais uma vez, porque pode ser que alguém estava comendo um hambúrguer, fazendo um lanche, comprando um mendourado. O 8, o 9. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, 10, vai começar agora, para você entender. Como já dissemos, e agora repito, 10, está no 9. Por acaso, aí agora, por acaso, eu procuro, Paulo está falando, o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas, a parte B, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de... Eu não vou falar não, porque vai esvaziar a igreja. Paulo plantou, Apolo fez o quê? Paulo plantou leitores de Bíblia, Apolo fez o quê? Mas quem é que dá o crescimento? Você vai se importar com que nego, com que galego está falando? Deus mandou entregar, entregue. Se não fosse assim, nós não teríamos tantos profetas aqui dando a vida e entregando. Naquele tempo não tinha câmera, não tinha celular para filmar ninguém matando ninguém, não tinha nada. E os caras iam lá e entregavam o que Deus mandava. Você vê Jonas, meu Deus, você vê Jonas. Jonas, o Senhor mandou ir para Nínive. Jonas foi para onde? Para Jope. Jonas podia ir todo bonito. Vamos trazer para hoje um Jonas de hoje, de terno, aquelas calças coladas não, aquilo ali não é coisa de Deus não. Todo arrumado. Podia ou não podia? Chega lá com a malinha dele, tranquilo, e entregar e ser servo, tranquilo, e voltar em classe A de novo para o lugar de onde ele saiu. Mas ele preferiu passar tanta tribulação, preferiu ir fedendo, que se o peixe vomitou, quando a gente vai no banheiro, a gente sabe como é que fica o banheiro, né? Mas foi. E não gostou, porque Deus operou o milagre e salvou aqueles 120 mil pessoas. Teve mais compaixão de um pezinho de abóbora do que do povo. Imagine uma coisa dessa. Mas ainda mais, Paulo sabia muito bem que ele não foi brincadeira. E que ele, na verdade, até conhecia toda a lei, conhecia a palavra muito bem. Mas nesse meio tempo, Paulo nunca tinha tido a iluminação da palavra. Ele sempre teve a revelação da palavra. Mas a iluminação da palavra ele nunca teve.
Porque preso na lei. E isso às vezes é o que dificulta, porque às vezes eu vejo dizer assim, olha, lê a Bíblia, não importa se você vai aprender, se você não vai, apenas leia. Eu vou te dizer uma coisa, procure ler, procure entender, porque o Espírito Santo de Deus, ele foi deixado para nos ajudar em todas as coisas. Em todas as coisas. Ah, mas eu não estou compreendendo. Pergunte. Aí você vai perguntar a quem? A quem é de fora da sua congregação ou a quem é de dentro? A quem é de dentro da sua congregação. Você está sendo alimentado aonde? Lá ou cá? Quando você precisar de uma ajuda, você vai pedir essa ajuda aonde? Fora do arraial ou dentro do arraial? Você tem que pedir ajuda dentro do arraial. Leia 1 Coríntios capítulo 6 que você vai entender. Você vai entender lá. Eu não vou ler aqui agora porque não dá tempo. Não vai dar tempo. Mas ainda mais, Paulo vai dizer que ele foi àquele lugar, a Antioquia, mediante a uma revelação. Mas que revelação foi essa? Ele vai dizer assim, 14 anos depois, verso 2, versículo 1. 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência para não correr ou ter corrido. Mas que revelação foi essa? Gálatas 1:12. 1:11. Gálatas 1, versículo 11. Ele não quer deixar ninguém confuso. Assim como o Espírito de Deus não quer deixar ninguém confuso. Eu ainda vou chegar nesse tempo de eu ser claro, mais claro do que eu estou aprendendo a ser. Mas informo a vocês, irmãos, quantos são irmãos aqui? Levanta a mão, aleluia ou glória. Todo mundo irmão, aleluia. Que o evangelho por mim anunciado não é mensagem. Verso 12. Porque eu não o recebi de ser humano, nem me foi, mas eu recebi mediante de quem? Então, tudo que Paulo está falando nas 13 cartas, tudo, quando não é dele, ele fala, digo eu de mim mesmo. Foi revelado mediante Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui é a revelação da palavra. Porque eu vejo muito pregador, não sou pregador, eu sou um estudante. Eu vou te revelar algo que está aqui. Eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. O que nós recebemos, inclusive até Carlinhos tem enfatizado isso aqui agora, é a iluminação da revelação da palavra de Cristo. Mas como eu te disse, que eu preciso dizer e provar, porque o próprio Cristo esteve neste mundo com provas infalíveis. Tanto é que 2025 só é 2025 para de Cristo. Conhecidíssimo. Salmo 119, 105, meu irmão.
Não precisava nem botar, mas eu vou botar porque nem todo mundo conhece. Salmo 119, 105. Não vou falar não. Só se demorar muito. Pronto. Lâmpada para os meus pés é a tua... O que foi que Paulo recebeu? A revelação da palavra, mediante quem? E luz para os meus? O que é que a lâmpada faz? Ilumina. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é iluminando a revelação que Cristo usou um servo para nos ministrar através quando eu não leio, olha, tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Então hoje, está fechado aqui o celular? Bênção. Aleluia. Está fechado o celular? 8. O povo está com correria ali no fundo, misericórdia. Corre, gente. Corre que o mar vai fechar. Fechou? Eu prefiro pegar meu celular, porque eu não me exponho. Eu não quero ser que nem polícia militar que ando fardado. Eu quero ser polícia civil. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Estou camuflado, camaleão. Mas entenda que na minha mínima visão, quando você coloca esse livro debaixo do seu braço, eu vou entender até que se uma pessoa estiver sofrendo em algum lugar, esse livro aqui, só dele ver, porque a Bíblia ela aponta para Cristo. Ele vai dizer assim: ainda há esperança. Quem sabe se eu for em um culto, eu não vou receber uma palavra, e aquela palavra não vai mudar a minha vida. Mas se quem está lá fora, não é por você, é por quem está lá, é pelo gentio, é pelo ímpio, e não vai ter resposta, porque você nem lê. Eu nem leio. Falei assim: Senhor, eu vou escrever um bocado de... Eu escrevi, está aqui. Mas Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. E amados, o nosso comportamento. Eu estou falando de comportamento porque eu vivo isso. Eu tenho sido lapidado dentro da minha casa. Eu tenho sido lapidado dentro da minha casa. Porque Deus ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Então, se eu não cumprir lá, aqui eu não vou cumprir nada. E uma coisa que eu sempre decidi, e eu vou até aconselhar vocês a decidirem isso: demonstrem quem vocês são. Não escondam nada de ninguém. Porque aquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz é quem garante a palavra dele no sucesso da tua vida.
o sucesso nem sempre está em bens, porque a maior é a coroa que nos espera na eternidade do que esse tempo aqui. Olha, escute. Existe um homem, rapidinho, ainda tenho alguns minutinhos ali. Existe um homem chamado Martinho Lutero. Carlinhos deve conhecer. Um pouquinho, né? Ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Martinho Lutero é considerado, e eu também o considero, o pai da igreja. Ele foi um teólogo, um monge alemão. Em 1505, Martinho Lutero entrou para a ordem dos augustinianos na Igreja Católica. Em 1512, Martinho Lutero foi consagrado padre da Igreja Católica pela ordem dos augustinianos. Se um dia eu tiver outra oportunidade, eu explico essa parte para você. Mas, meu irmão, o que é que tem a ver Martinho Lutero com a palavra de Deus? Tudo. Porque assim como teve Noé, que suportou o dilúvio, assim como teve Abraão, que espalhou todo o povo pela terra, tudo isso, claro, pelo poder de Deus. Assim como teve Moisés, conduziu o povo pelo deserto. Assim como teve Davi, o rei. Assim como veio Cristo, o sumo sacerdote, aquele que está sentado à direita de Deus, o Filho do Eterno. Assim como teve Paulo, Pedro, João, no primeiro século. Assim como teve Agostinho de Hipona, puritano, ano 345, século IV. Teve Martinho Lutero, 1483, século XV. Que hoje as igrejas estão vivendo, o que nós estamos vivendo, nós estamos congregando hoje, por causa da força que Cristo colocou, do entendimento que o Senhor colocou na mentalidade de Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava pregoando na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses da Reforma Protestante, que foi de onde disseminou, partiu tudo isso que você está vivendo hoje. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa conhecer a história da igreja, do cristianismo. Você sabe por que foi que ele implantou essas 95 teses? Você conhece, você já leu. Você sabe quanto é que custa o livro? R$28. Naquele tempo, era o Papa Leão X, no qual implantou a venda de indulgências. Você sabe o que é venda de indulgências? A venda de indulgências. O Papa resolveu vender perdão. Você chegava lá, contava ao Papa: ó, eu pequei, pulei no quintal do vizinho, roubei uma galinha. Vou lá pedir perdão a ele. Aí você chegava lá e dizia a ele assim: aí, quanto é para me perdoar esse pecado meu? Aí o Papa dizia assim: ó, deixa eu ver aqui, meu Pix é esse aqui, ó. Me dê qualquer 500 conto aí que eu perdoo.
Por isso, Martinho Lutero se indignou e constituiu as 95 teses, provocando a divisão da Igreja Católica, que hoje nós vivemos isso aqui, que é a Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Procure conhecer a história da sua igreja. Procure conhecer o cristianismo. A Bíblia é o ponto de partida. Nada, nenhum livro, nenhum teólogo vai substituir a Bíblia. Porque, como você lê em Timóteo, ela é a palavra inspirada por Deus, útil para nos ensinar, nos repreender, nos colocar no caminho certo. Aprenda sobre a história da igreja. Tudo é baseado neste livro. Se não for baseado neste livro, considere anátema. Que o Senhor Jesus guarde os corações de vocês. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, continue cuidando de nós. Que a potente mão do Senhor continue poderosa sobre nossas cabeças. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você é crente, é cristão, e não vive como crente, como você quer ganhar os ímpios? Se você é cristão e não vive como cristão e vive como ímpio, como você quer ganhar as vidas lá fora? Se você é cristão e não vive como cristão, vive como ímpio, como é que você quer ganhar as vidas lá fora? Se você é cristão e vive como ímpio, como é que você vai ganhar as vidas lá fora? Eu só vou até aqui, aprendi com Alain. Glória a Deus, Jesus. Muito obrigado.